Era uma noite escura e tempestuosa quando Rodrigo, um taxista experiente, recebeu uma chamada estranha. A voz do outro lado da linha era suave, mas carregava uma aura de urgência. O cliente solicitou uma corrida para um hospício abandonado na periferia da cidade. Embora hesitante, Rodrigo aceitou, movido pela promessa de uma generosa gorjeta. Ao dirigir pelas ruas sombrias, o cliente, um homem de meia idade com olhos inquietantes, permaneceu em silêncio por alguns minutos. A tensão no ar era palpável, e Rodrigo começou a sentir um arrepio na espinha. O cliente, finalmente, quebrou o silêncio com um sussurro grave. Você já ouviu falar do Sanatório Santa Fé, não é mesmo, Rodrigo? O taxista assentiu, conhecendo as histórias macabras que cercavam o hospício abandonado. Rumores de tratamentos desumanos, pacientes perdidos nas sombras e gritos ecoando pelos corredores assombravam a imaginação de quem ousava lembrar. Durante a viagem, o passageiro começou a compartilhar histórias arrepiantes sobre eventos que supostamente ocorreram no Sanatório Santa Fé. Ele descreveu pacientes desaparecidos, experimentos perturbadores e sombras que se moviam sem qualquer explicação. Cada palavra parecia aumentar a pressão no interior do táxi. Ao chegar ao destino, a visão do hospício abandonado era assustadora. As janelas quebradas ecoavam o uivo do vento, e as paredes desgastadas pareciam suspirar a tristeza do passado. Rodrigo engoliu em seco, tentando manter a compostura enquanto o cliente pagava a corrida. Então, num piscar de olhos, o cliente desapareceu. Rodrigo girou em seu assento, perplexo, mas não havia sinal do homem. Ele se viu sozinho, apenas o som das gotas de chuva ecoando no silêncio perturbador que envolvia o hospício. Com uma lanterna em mãos, Rodrigo decidiu explorar o interior do Sanatório Santa Fé, movendo-se cautelosamente pelos corredores sombrios. À medida que avançava, os sussurros das histórias contadas pelo passageiro tornaram-se ecoos distorcidas ao seu redor. Sombras se agitavam nas paredes, e os corredores pareciam se estender infinitamente. Ele podia jurar ter ouvido risos histéricos e sussurros de pacientes há muito esquecidos. Cada passo aumentava a sensação de que o hospício ainda estava vivo, retorcendo-se em um pesadelo do qual Rodrigo não podia escapar. Subitamente, a lanterna falhou. Rodrigo ficou imerso na escuridão total. O ar tornou-se denso, e uma presença invisível parecia envolvê-lo. Apenas o som de seus próprios passos e o ranger distante de portas enferrujadas cortavam o silêncio. Então, uma sombra se materializou diante dele. Uma figura indistinta, de semblante sofrido. Uma voz sussurrou em seu ouvido, ecoando o último pedido de um paciente há muito esquecido. Liberte-nos. Com um grito, Rodrigo correu para fora do hospício, deixando para trás as sombras que o assombravam. O táxi estava intacto, e a tempestade havia se acalmado. Olhando para trás, ele viu o Sanatório Santa Fé desaparecer na escuridão. Ao retornar à cidade, Rodrigo percebeu que o cliente nunca pagou a corrida. A experiência ficou gravada em sua mente, e ele se perguntava se a corrida para o hospício abandonado foi real ou apenas um pesadelo provocado pela imaginação e pelos mistérios sombrios que permeavam aquele lugar esquecido. As noites seguintes foram repletas de pesadelos para Rodrigo. Sonhos intrincados, nos quais os corredores do Sanatório Santa Fé pareciam se estender até o infinito, e vozes sussurrantes invadiam sua mente. A cada acordar, ele se via olhando para o espelho, temendo encontrar marcas indeléveis daquela noite aterrorizante. Entretanto, o passado não ficaria facilmente enterrado. Durante seus turnos noturnos subsequentes, Rodrigo começou a notar sombras fugazes no banco de trás do táxi, semelhantes àquela noite assombrada. A atmosfera do carro tornou-se eletricamente carregada, como se a presença do Sanatório Santa Fé o seguisse para além de suas paredes abandonadas.
Certo dia, enquanto dirigia por uma rua deserta, as luzes do táxi piscaram e se apagaram. Rodrigo, agora nervoso, tentou reiniciar o veículo. Foi então que uma figura pálida e desvanecida apareceu ao seu lado no banco do passageiro. Era a mesma figura do sanatório, os olhos fixos nele com uma tristeza profunda. "Não pode fugir", sussurrou a figura. "Somos parte de você agora." O táxi retomou vida, e a figura desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Rodrigo, em estado de choque, se viu forçado a encarar a realidade de que algo sobrenatural o havia marcado para sempre. Determinado a encontrar respostas, Rodrigo começou a investigar a história do Sanatório Santa Fé. Descobriu relatos de pacientes abandonados, experimentos cruéis e almas presas pelos corredores. A cada passo em direção à verdade, as aparições e fenômenos estranhos aumentavam. A cidade, em sua maioria, escolheu ignorar a existência do sanatório, mas Rodrigo sabia que o passado sombrio daquele lugar tinha que ser revelado. Decidiu voltar ao hospício abandonado, não como um taxista, mas como um investigador destemido em busca da libertação das almas aprisionadas. À medida que Rodrigo mergulhava mais fundo nos corredores sombrios, os espíritos começaram a se manifestar com mais intensidade. Sombras pareciam dançar nas paredes, e vozes ecoavam pelos recintos vazios. Rodrigo, agora guiado pela convicção de libertar as almas, enfrentou os terrores do sanatório com coragem. No ápice da jornada, ele encontrou uma sala esquecida, cheia de registros antigos e fotografias empoeiradas. Entre os documentos, identificou a figura pálida que o assombrava, de um paciente negligenciado, cuja história de sofrimento estava perdida nos anais do tempo. Com lágrimas nos olhos, Rodrigo prometeu contar a história, trazendo à luz as atrocidades cometidas contra aqueles que foram esquecidos. À medida que revelava a verdade, as aparições diminuíam, e o Sanatório Santa Fé parecia finalmente encontrar um estado de paz. O taxista, agora um guardião das almas esquecidas, continuou a dirigir pelas ruas da cidade. No entanto, agora sua jornada ia além do transporte de passageiros. Cada corrida era uma oportunidade para contar a história do sanatório, alertando sobre os horrores que ocorreram ali e garantindo que as vozes dos esquecidos nunca se apagassem completamente.